Os fundos imobiliários de papéis no Brasil serão sempre uma boa opção, tá? Por quê? Eu costumo brincar, né, que o Brasil é o país do pós-fixado. Então, se a gente pegar historicamente taxa Selic, taxa de inflação, o IPCA, sempre são altos, tá? Então, ok, agora está em 13%. Não vai ficar 13% para sempre, a taxa Selic. Mas, historicamente, na casa de 6%, 7%, 8%, a gente pode imaginar. Outro dia eu fiz um estudo, a Selic em 10 anos, se a gente puxar 10 anos para trás, em média é algo em torno de 8%. Tá? Então, é alto. Né? Se a gente comparar com outros mercados, por exemplo, taxa de juros norte-americana não passa de 2% na Sim, média, normalmente. Tá? Então, o Brasil ele é sim o país do pós-fixado. Quando a gente tem alguma surpresa, algo de errado sai no país, na economia, o que acontece com a inflação? Dispara. sim. Então, vai acontecer de novo. Já aconteceu no passado e vai continuar acontecendo. O Brasil, ele é o país do pós-fixado. Pós-fixado aqui a gente fala em Selic alta, em IPCA alto. Então, eu acho que sempre os fundos imobiliários de papéis vão ser boas alternativas, porque eles são atrelados, os principais contratos ali desses fundos imobiliários têm uma indexação ou à taxa Selic, ao CDI, ou ao IPCA, que é a inflação. Então, se a gente tem um momento agora, como você falou, uma certa deflação, muita gente fugindo de fundos imobiliários de papéis, é o melhor momento para comprar, porque eles vão ficando mais baratos. É muito difícil achar fundo imobiliário de papel barato. Quando acontece, é hora de aproveitar. Quais fundos imobiliários, na sua opinião, de papel que estão atrativos agora? Os fundos imobiliários, como você bem disse, tem cotação diária na bolsa de valores, vai mudando, embora seja uma classe de ativos um pouco mais estável do que as ações. Por isso que eu até costumo dizer que é uma boa porta de entrada para a bolsa de valores para renda variável, porque os fundos imobiliários são um pouco mais resilientes, né? Eles não têm tanto sobe e desce. Quando a gente fala dos fundos imobiliários de papéis, uma métrica, um jeito de procurar um fundo imobiliário barato é uma métrica que se chama preço sobre valor patrimonial, que funciona muito bem nos fundos de papéis, funciona um pouco pior nos fundos de tijolos, né? Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Só que olhando essa métrica do preço sobre valor patrimonial, a gente pode encontrar alguns fundos que estejam ou baratos ou no preço justo, né? Esse é um ponto importante também. Comprar no preço justo já é uma boa compra, né? Não precisa nem sempre ser tão barato assim, né? O que a gente consegue ver nessa métrica? Se ela estiver próximo de um, quer dizer que esse fundo está no preço justo ou barato. Então, como um exemplo, a gente tem, eu acho que é o maior fundo imobiliário da Bolsa Brasileira, um fundo de papel, é o KNCR11. Tá? E ele está, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, ele está justamente no preço justo. Nessa métrica do PVP, ele está em um. E ele é um dos fundos maiores, né? Eu gosto de falar sobre esses fundos que têm bastante valor patrimonial, porque eles acabam sendo um pouco mais seguros, né? Mais diversificado, né? Tem diversificação, tem uma boa gestão, né? Porque se é tão grande assim, precisa ter uma equipe grande, né? Então, por exemplo, esse fundo que eu estou citando aqui, o KNCR11, ele é gerido pela Quineia, que é Que é uma das maiores, uma né. das maiores, se não a maior gestora de fundos imobiliários do país. Então, é um bom jeito de já começar a pesquisar sobre um fundo, né? Se ele tem uma gestão conhecida, né, competente, se ele tem um valor patrimonial grande, Tem caixa, tem né. caixa, e se ele está no valor, no preço justo, é uma boa compra, né? Sim. É um bom estudo, como você bem diz, né, Carol? A gente não vai ficar dando dicas de saia comprando um monte de coisa, mas estude para saber o que você pode acompanhar. Então, eu acho que essas são algumas dicas, né? Um fundo imobiliário, por exemplo, que está sendo super recomendado por analistas, amigos meus, é esse, o KNCR11, e ele é um fundo que eu acho interessante dar uma olhada. Sim. 3 fundos de papel que você fala: "Olha, vale a pena um estudo". Tá. Eu acho que os fundos imobiliários interessantes, eu acho que um primeiro filtro é começar por esses que têm um alto valor patrimonial, porque ele já tem essa diversificação, essa segurança lá dentro. Então, o KNCR11, por exemplo, é um fundo muito seguro, de uma grande gestora, e os contratos dele não são de high yield, eles são high grade, ou seja, com a melhor classificação de risco, classificação de crédito. Então, acho que é um fundo bastante interessante de olhar. Ele segue muito a taxa Selic.
Então, em momentos de taxa Selic alta, ele vai pagar mais. Quando a taxa Selic cair, porque o mercado é cíclico, em algum momento a taxa Selic vai cair. Não sei se vai demorar 1 ano, 2 ou 10, mas o mercado é cíclico. A taxa Selic vai cair. O KNCR vai pagar um pouco menos. Então, não quer dizer que o investidor tenha que vendê-lo, né? Ele precisa entender quais são as características desse fundo. Ok, ele pode decidir se mantém, se compra mais ou não. Só que ele precisa entender o que está A passando por estratégia. ele. E ele é um dos poucos fundos da Bolsa Brasileira que tem quase mais de 90% dos seus contratos indexados ao CDI. A outra grande parte mistura um pouco de CDI e um pouco de inflação, né? Sim. Então a gente tem outras gestoras muito competentes no Brasil. Aqui a gente tem o HGCR11, por exemplo, é um fundo também bem famoso. A RBR é uma gestora de fundos imobiliários, não tão conhecida assim, mas muito competente. Tem um fundo de papel, se eu não me engano, se chama RBRR11. Sim. Tem um outro fundo que já é um pouquinho mais arriscado, que é da REC, o REC-R11. Ele já é o que a gente costuma chamar de middle risk, né? Ele não é nem tão seguro quanto um KNCR, por exemplo, e nem tão arriscado quanto um high grade. Mas esse é um fundo que dá para olhar e estudar, sabendo que ele tem um pouquinho mais de risco.